Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Olá, queridos irmãos e irmãs, e vamos crescer mais no conhecimento da palavra a partir de agora. E a pergunta de hoje é a seguinte: por que a maioria das igrejas de hoje em dia peca contra a palavra de Deus? Já que em 1 Coríntios o apóstolo Paulo manda as mulheres usarem o véu, e isso não é feito? Somente uma igreja é verdadeira e é a que todos sabem que as mulheres usam o véu. As outras são falsas. Você tem uma explicação para isso? Olha só, um desafio aqui pra gente hoje. E claro, eu tenho uma explicação para isso e a gente vai trabalhar esse tema hoje. Então vamos lá, texto na tela, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, diz o apóstolo ali para aquela igreja: toda mulher, porém, que ora ou profetiza, preste bem atenção, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Lembrando que mulher, nesse contexto aqui, com a cabeça rapada, era uma desonra extrema. Boa parte das pessoas não sabe explicar bem. Sim, não sabe explicar essa questão e não sabe se essa é uma desobediência a alguma ordem da Bíblia ou o que Paulo estava realmente ensinando ali para as mulheres. E eu creio muito, queridos irmãos, que é muito importante que a gente saiba dar razão para coisas que nós fazemos ou não fazemos. A gente precisa entender por que eu não uso o véu, ou, se você acha que tem que usar véu, por que usa véu? E nós vamos fazer isso estudando juntos esse tema, vendo o contexto e compreendendo muito bem essa questão, que não é fácil. Por isso eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos fazer um estudo aqui em partes e depois juntar todas essas partes para compreender. E claro, a primeira parte não pode ser outra. A gente começa entendendo um pouquinho do contexto do que está acontecendo ali dentro da igreja de Corinto por causa dessa questão de véu, Por que foi motivado essa questão de usar ou não véu? Primeiramente, nós precisamos compreender o que motivou o apóstolo Paulo a escrever sobre esse tema. E a gente precisa então voltar alguns versículos desse verso que nós acabamos de ler no começo para entender um pouco mais sobre isso. Observe que o apóstolo começa esse trecho falando sobre um tipo de submissão, sobre um tipo de sujeição positiva que é mostrada através de honrar e de respeitar. E aí Paulo fala este verso, 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais... Então veja que o apóstolo quer que as pessoas tragam à mente uma verdade. Ser Cristo o cabeça de todo homem. Cristo o cabeça. E o homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. O que Paulo está querendo dizer com essa questão? Cabeça disso, cabeça daquilo. Veja, aqui o apóstolo parece mostrar que Cristo, ele honrou o Senhor Deus sendo submisso em sua passagem pela terra. Isso está implícito aqui no versículo. Ao passo que a mulher deve honrar também o homem, sendo também submissa a ele em suas missões conjuntas. E o homem e a mulher, obviamente, juntos, eles honram o Senhor Jesus Cristo e também a Deus. Beleza. Agora, então, a gente está preparado para entender um pouquinho sobre os problemas que estavam acontecendo ali naquela igreja de Corinto. Olha só. Então, tudo isso que nós falamos a respeito da perfeita submissão, sujeição, uma honra perfeita entre todos os atores que atuam dentro do plano de Deus, tudo isso nos leva a concluir que existia nessa igreja fortes problemas de insubmissão. Ou seja, uma desarmonia extremamente prejudicial na missão de cada um. As engrenagens não estavam funcionando de acordo com o plano de Deus. Paulo, inclusive, tratou desse problema novamente lá em 1 Coríntios 14, de 34 a 35. Onde nós temos uma palavra pesada e Paulo ordena que as mulheres ali ficassem caladas e interrogassem o marido em casa. Mas olha só, o texto parece então indicar um tratamento de problemas que são pontuais ali dentro do relacionamento das lideranças daquela igreja
com um certo grupo de mulheres e a atitude dessas mulheres, né, dentro daquele contexto. Então o texto não parece estar tratando para a gente ou dando para a gente doutrinas que deveriam ser seguidas como uma regra para toda a igreja em todos os tempos, mas sim um tratamento pontual do apóstolo para resolver uma questão que nós estamos analisando aqui e vamos analisar mais à frente. A questão a ser resolvida era ali, daquela igreja, e Paulo estava resolvendo sob a ótica local, analisando as questões locais e trazendo ali coisas que iriam solucionar na visão dele o problema pontual ali. Mas isso, obviamente, nos leva a questionar o seguinte: qual seria o objetivo de Paulo, então, a mandar as mulheres usarem um véu? O que isso resolvia de fato nesse problema de insubmissão de muitas mulheres ali naquela igreja? E nós vamos perceber então aqui agora que o problema era mais embaixo. Ele tinha algumas raízes que o apóstolo Paulo ele estava tratando aqui e que nós vamos descobrir na sequência. Essa diferenciação com o uso desse véu parece resolver, então, na visão do apóstolo, aquelas problemáticas pontuais ali na Igreja de Cristo. Então, haveria uma correção na questão da aparência que estava sendo distorcida e, ao mesmo tempo, no comportamento que deveria voltar a ser um comportamento ideal de homens e mulheres para com Deus, e tinha como padrão o próprio comportamento do Cristo em submissão à vontade de Deus. Mas você sabia que o texto fala também de véu para os homens? E aqui é importante você entender, porque aqui está o ponto-chave para a gente entender a questão do véu para mulheres dentro da igreja de Corinto. Olha só o texto de 1 Coríntios 11, 4, que vem antes do texto que nós lemos lá no começo. Todo homem que ora ou profetiza. Então observe que ele está falando a mesma coisa que ele falou para as mulheres. Mulher que ora ou profetiza, homem que ora ou profetiza. Então veja que nós temos aqui um tratamento de atuação parecido dos dois. O que diferencia homem e mulher. Agora o homem, se ele faz isso tendo a cabeça coberta, ou seja, se ele usa o véu, diz o texto, ele desonra a sua própria cabeça. Aqui parece haver uma necessidade de diferenciação. Isso é muito importante entender. Os homens não participavam dos cultos com a cabeça coberta com o véu, se a gente considerar aqui o véu como um pano, ou no caso desse véu ser um penteado, homens de cabelo comprido, que era muito comum naquela cultura, não deveriam fazer penteados e ficar parecidos com as mulheres, pois deveria haver uma diferenciação entre os outros. Então veja, a igreja de Corinto parece andar na direção de retirar a distinção tanto na aparência entre homens e mulheres, que era uma coisa importante, o que foi visto como uma ação que prejudicava a ordem e a decência no culto. Por quê? Porque dentro do contexto a gente vai ver, de toda a carta de Corinto, que mulheres começaram a se levantar, né, e causar confusão dentro da igreja, a confundir o seu papel e a atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. E tudo isso, então, parece ter como pano de fundo essa distinção que estava havendo e a cópia de modismos do mundo que estavam sendo trazidos para a igreja. Então, Paulo parece aqui querer corrigir todas essas coisas, começando da aparência e trabalhando também a forma de se portar. Seja qual for essa possibilidade, mais uma vez, Paulo parece tratar questões exclusivas, isso é importante, do funcionamento daquela igreja, já que outras igrejas, né, que não tinham um problema semelhante, não tinham problema nenhum com essa questão de aparência ou também de insubmissão. E não estar criando regras, né, para outras igrejas que sequer tinham problemas parecidos. Então veja, sendo assim, eu não vejo que a igreja verdadeira seja aquela onde mulheres tenham que usar véu e onde homens não usam véu. Não tem nada a ver. Se esse fosse um fator fundamental, como na pergunta colocada ali pelo irmão, né? Por que em outros escritos, em outras cartas ou doutrinas bíblicas e orientações passadas, há várias outras igrejas na Bíblia, a gente não tem a menção desse tema, já que ele é muito, mas muito importante, que ele até diferencia quem é crente de quem não é crente? Por que ele é tratado somente
pontualmente na igreja de Corinto e não é tratado na igreja de Filipos, nem de Efésios e nem em outras. Isso é importante pensar. Se é um tema de máxima importância que diferenciasse verdadeiros crentes de falsos crentes, seria ao menos lógico que ele aparecesse muito mais vezes dentro da Bíblia, dada a sua importância e dada, aí aos problemas que ele causou em Corinto. Então veja, nós temos aqui a orientação do apóstolo Paulo, que buscava corrigir problemas na igreja de Corinto. Não é uma orientação que você precisa obedecer hoje dentro das igrejas. A orientação serviu ali, corrigiu um problema. Agora veja, se existem problemas de insubmissão, se existem problemas onde homens e mulheres não conseguem atuar nos seus papéis corretamente dentro da igreja, aí sim as lideranças vão ter que corrigir, conversando e estabelecendo toda aquela regra que Paulo colocou lá no início de honra e respeito, que são baseadas no padrão que é o próprio Deus. Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal.